O anime já começa naquele pique. Nosso protagonista está pronto para ir de base. Mas pera aí, no exato momento em que o samurai tenta cortar sua cabeça, a lâmina simplesmente não atravessa. Cabeça dura esse pratinho, viu? Depois de várias tentativas frustradas, a espada do executor se quebra. Lá ele. Todos ao redor ficam em choque. E o protagonista apenas se pergunta por que não consegue morrer. Logo depois, uma mulher começa a interrogá-lo. Ela quer saber seu nome. Descobrimos então que ele é Gabimaru, um ninja da vila de Wagakure, treinado desde criança em ninjutsu. Ela comenta que, para um ninja da sua vila, quebrar uma lâmina com o corpo é coisa básica. Depois dessa afirmação, nosso fortinho ainda solta braba. Um incompetente não pode me ferir, e eu nem precisei usar ninjutsu pra isso. Cara, o maluco é bravo. A mulher intrigada pergunta se ele sabe usar ninjutsu, e pede uma demonstração, mas Gabimaru recusa. Aí o anime corta para os samurais tentando acabar com ele de todas as formas. Primeiro, tenta queimá-lo numa fogueira. Propriedade, tenta dar um golpe fatal antes do fogo. O resultado? A lâmina da lança se despedaça assim que toca nele. Então eles botam fogo de vez, e nada acontece. O cara fica ali, suave. Mesmo preso, Gabimaru diz que não está tentando resistir. Na verdade, ele torce para que consigam acabar com ele. Ele pede roupas para a mulher, mas ela recusa, dizendo que seu papel é apenas relatar os acontecimentos. Mesmo assim, ele começa a falar sobre seu passado. Não conheceu os pais, pois o chefe da vila os mandou de base antes mesmo dele nascer. Mas ele não liga. Ninjas não têm sonhos, apenas seguem ordens. Gabimaru então revela que foi capturado ao tentar sair da vila, traído pelos colegas. Provavelmente foi uma armação do chefe, proibiu qualquer ninja de abandonar o local. A mulher pergunta o motivo da sua fuga. Enquanto ele pensa, os samurais tentam um novo método, touros. Se liga, o anime explica que as pernas humanas exercem cerca de 500 kg de força, enquanto os touros chegam a 950 kg. Cara, é quase o dobro, velho. Mas quando tentam puxá-lo, ele segura os dois touros sozinho. O maluco é brabo. A mulher, ao ver essa cena, percebe que, no fundo, ele está resistindo e o confronta novamente. Por que simplesmente ele quis deixar a vila? Gabimaru disse que era o melhor ninja, tinha reconhecimento do chefe e, como recompensa, recebeu sua filha como esposa. Mas ele a achava uma idiota. Inocente, despreocupada, como uma ninja poderia ser assim? Mas ao longo dos flashbacks, vemos que ela tentava ensinar a ele um novo jeito de viver. Ele não entendia, achava que esse estilo de vida enfraqueceria seu talento. O chefe da vila, percebendo isso, armou para ele. Mais tarde, a mulher caminha com o samurai que a alerta, dizendo que o ninja que ela está lidando é Gabimaru vazio. Descobrimos então que ele é temido por todos e é considerado imortal. Alguns dizem que os ninjas de Wagakure bebem o elixir da vida, vindo da ilha Shinseikyo, que lhes concede a imortalidade. Preso, Gabimaru reflete sobre o que a mulher disse. No próximo dia, tudo termina. Ele é jogado num caldeirão de óleo fervente. Manos, que cena épica. Ele sai dali como se nada tivesse acontecido, enquanto os figurantes ao redor pegam fogo. Ele se pergunta mais uma vez por que não consegue morrer. Ele se desvaziou, mas continua resistindo. A mulher, agora com todas as respostas que precisa, diz ao magistrado que já tem tudo que é necessário para mandá-lo de base. Então, Gabimaru é escoltado para uma sala escura no fundo de uma caverna. Ao chegar lá, reencontra a mulher que o interrogava. Ele fica surpreso. O magistrado, então, revela que seu nome é Sagiri e que ela não é apenas uma inspetora, ela é uma testadora de espadas. Sagiri pertence ao clã Yamada, uma família de executores lendários. Então, ao ouvir isso, nosso pratinho fica em choque. O shogunato encarregou Sagiri de mandá-lo de arrasta pra cima. Meus parceiros, ferrou. Ele se desespera e quebra as algemas de madeira, vendo que ela não estava ali para brincadeira. Sagiri parte para cima e ele desvia com saltos para trás, mas ela não para e ela questiona que se ele quer morrer tanto assim, por que ele continua desviando? Com a mão no pescoço e sangrando, ainda em choque, Gabimaru foge de mais um golpe. E é nesse momento que ele finalmente entende, ele não quer morrer. Sagiri então diz que sua lâmina ela revela a verdadeira face das suas vítimas. E olhando nos olhos de Gabimaru, ela afirma que ele tem apego à vida e ama a esposa. Cara, Gabimaru nesse momento ele fica furioso e avança contra Sagiri. Ele pega uma espada de um samurai que estava ali dando bobeira e os dois começam a trocar golpes. Durante a luta, ela continua afirmando que ele só sobreviveu até agora por amor à esposa. E ela diz, se não tinha pego a vida, por que continuar lutando? Ela continua batendo na mesma tecla. Gabimaru então ele responde com raiva, dizendo que ele é vazio, que ela não sabe nada sobre o mundo dele, mas então o anime corta para um flashback onde sua esposa o consola, dizendo, você não é vazio. O episódio 2 começa com Sagiri contando uma história sobre uma execução que seu pai realizou. Antes de realizar a execução de um condenado, seu pai permitiu que o preso contasse uma história. O criminoso foi de arrastar sem mesmo sentir a lâmina que o cortou, porém conseguiu mesmo assim finalizar sua história. Sagiri estava ali, pequena e observando tudo. Chocada com a cena em sua frente e com a compaixão de seu pai, ela decidiu que dali por diante iria tentar replicar o mesmo golpe que seu pai havia usado. Na cena seguinte, vemos Sagiri desferindo o golpe contra um preso, e após realizar seu feitio, ela é elogiada pelos senhores que ali estavam. Porém, após a execução, uma sensação de medo a consome. O espadachim que estava atrás dela confirma o medo e a hesitação de Sagiri ao executar um condenado. Ele diz que sua execução causa dor e
sofrimento. Sagiri, com um olhar frustrado, diz que da próxima vez irá se esforçar mais. Na próxima execução, a hesitação e o medo continuam a consumi-la, e a cada execução, esses sentimentos parecem consumi-la ainda mais. Então, ela se questiona como poderia ser igual ao seu pai. Alguns dias depois, o Shogun manda reunir os criminosos condenados em uma praia. O objetivo dessa reunião é atribuir uma missão aos condenados em troca do perdão oficial. Enquanto os guardas explicam sobre a missão, os presos que estavam ali começam a trocar ideia entre si. E uma mulher de cabelos roxos diz reconhecer Gabimaru pelos cabelos. Ela confessa que ao conhecê-lo pessoalmente, ela fica decepcionada e subestima nosso protinho. Indiferente, Gabimaru parece nem se importar. Antes que os guardas continuassem a explicação sobre a missão, eles pedem para os presos retirarem suas vendas e em seguida mostram um cadáver coberto de flor. Eles explicam que esse cadáver é um general que voltou vivo dessa missão. Porém, os outros 60 soldados que foram enviados junto a ele não conseguiram retornar com vida. Eles também explicam que não fazem ideia do que se passa naquela ilha. Os condenados, ao ouvirem a explicação, começam a tumultuar ali mesmo, pois ninguém queria ser mandado à ilha para morrer. Os guardas voltam a explicar que a ida para a missão é voluntária e que quem não quisesse ir poderia voltar ali mesmo. Nisso, um dos condenados levanta e vai embora, mas antes de sair ele é executado. Os guardas voltam a explicar que ao serem enviados para a ilha, cada condenado será acompanhado de um monitor, e completa dizendo que as regras da condenação também valem para a ilha. Caso a descumpram, serão mandados de vala. O objetivo dos condenados é retornar com vida dessa ilha, trazendo consigo o elixir da vida juntamente com seus monitores. Antes que os condenados embarquem para a ilha, o Shogun ordena que o número de candidatos diminua, pois eles não possuem monitores o suficiente e nem espaço nos barcos para a viagem. A reunião se torna um caos após a comunicação do Shogun. Um dos presos manda outro de vala. Ao ver que os guardas permitiram tal ato, uma batalha violenta começa a rolar ali, contanto que os mesmos mantenham as mãos amarradas para entretenimento do Shogun. E enquanto a luta entre os figurantes rola, Gabimaru fica ali de boa, na dele. Passado algum tempo e com o efetivo reduzido, o anime começa a nos mostrar alguns condenados marcados com selos vermelhos. Estes condenados são considerados os mais perigosos e possuem habilidades sobre-humanas. Um jovem que liderava uma vila de bandidos nas montanhas. Uma mulher que estava envolvida na invasão do castelo Sagiwa e agindo sozinha, ela neutralizou todos os samurais do castelo, o insuperável das 8 províncias, Lâmina do Dragão. Um gigante que é capaz de devorar ursos inteiros e nada é capaz de feri-lo, nem espadas nem lanças. O Shogun fica entretido com a luta e com as apresentações. E por último, como o mais notável e uma lenda viva, Gabimaru, o vazio, que se encontrava quieto na dele, no meio de todo aquele caos. Sagiri, vendo tudo aquilo relutante, é interrompido pelo espadachim que a acompanhava. Ele diz que ao aportarem na ilha, tudo será mais intenso, tenta fazer com que ela desista. Mas confiante e relembrando de sua árdua infância, ela explica que por ser do clã Yamada, ela irá seguir com os passos de seu pai. E no meio da explicação, um grupo de presos avança em direção a ela, com o objetivo de pegar sua katana. Porém, ela acaba eliminando todos e é tomada pelo medo novamente. Mas antes que o medo a consumisse completamente, ela ouve a voz do nosso protinha no fundo, dizendo que desviver alguém nunca é uma tarefa fácil. Parado, ali no meio de todo aquele caos, e claramente intocado, né? Gabimaru pergunta se não há outro meio de decidir quem irá para a missão, e diz que não irá deixar o Shogun tratá-los daquele jeito. Com medo, os guardas dizem que Gabimaru não tem o direito de dizer o que o Shogun deve ou não fazer, e promete que quem eliminar o nosso prota será enviado para a expedição. Alegre e feliz com a notícia, um dos criminosos decide atacar uma pedra em Gabimaru, e pede calma ao bandido. E vocês acham que figurante ia escutar o nosso protinha? Claro que não, né? A partir daí, ele ataca a pedra em Gabimaru, que desviou numa boa. Gabimaru ainda tenta resolver na conversa, porém, vendo que não iria adiantar dialogar, ele parte para cima dos criminosos. Com apenas um golpe, ele manda o maluco para a terra do Peju. Logo após isso, ele faz a limpa ao seu redor, não dando nem chances para os demais. A luta se torna tão intensa que eles acabam indo parar na praia. O Shogun, que antes desprezava nosso pratinho, vendo aquilo, fica chocado e com medo. O episódio 2 termina com o nosso prota acabando com o resto dos figurantes. Sagiri chorando ao ver que o prota poderia ser a solução dos seus problemas, e com a lista dos condenados que serão enviados junto aos seus monitores para a expedição. O Rei dos Ladrões, Shobeiasa, a Lâmina do Dragão, Kantetsu, o Caçador das 100 Presas, Kei-1, Enorugai de Sanka, Oruboa, a Presa Fatal, Gabimaru, o Vazio, a Cortesã Canibal, Akakino, a Konoichi Yuzuriha, o Jesuíta Renegado, Makiamoro e o Colosso Hokurota. Um homem, levando diversas flechadas e golpes, se mantém ainda de pé. Gabimaru conta a história do chefe de seu clã, onde afirma que ele era imortal, devido ao remédio que ele havia tomado. Aportando na ilha, Sagiri se demonstra frustrada, e nosso prota pergunta se ela realmente acreditava no elixir da vida. Ele explica que realmente existe, e está em seu clã, e fica na dúvida se irá encontrar o mesmo remédio ali. Caminhando pela ilha e discutindo sobre o local, Gabimaru se solta de suas amarras, porém Sagiri o repreende, pedindo para que eles colocassem de volta. Mas ele retruca dizendo que possuíam coisas mais importantes,
tendo comida somente para 3 dias e possuindo somente uma referência da fruta. Sagiri não se importa e explica que ela está ali somente para o executar, e diz que o perdão do Prota não diz respeito a ela. No meio da discussão entre os dois, enquanto Sagiri amarrava novamente as mãos do Prota, a coisa esquenta, e meu amigo, ele levou uma bordoada que no outro condenado aparece por ali, acompanhado de seu monitor. O cara que havia dado um golpe em Gabimaru fica se exibindo, porém se espanta ao ver que Gabimaru ainda estava vivo. O homem que está ali se chama Keiun, o monge guerreiro. Sagiri explica brevemente sobre sua história. Gabimaru a interrompe e diz que ele não estava nem aí para a história dele. Ele apenas pergunta o porquê dele estar com as mãos desamarradas. Sagiri então questiona o outro monitor, que diz não se importar e diz também que Sagiri é muito certinha, e logo em seguida completa. As amarras eles iriam colocar somente na volta. No meio da conversa entre os monitores, a gente descobre que eles possuem um ranking interno, mas antes que o monitor fosse dizer a posição de Sagiri, eles são interrompidos por Keiun. Keiun explica que seu plano é eliminar o efetivo da ilha, e só após isso eles iriam começar a procurar pelo Elixir. Já o monitor de Keiun explica que eles são apenas vigias. Antes que pudessem entrar em uma batalha, Sagiri pede ao nosso Prota para colocar suas amarras. Ela tá ali só para dificultar a vida do nosso Pratinha. Enquanto amarra as mãos, o Prota leva diversos golpes, que não surtem efeito nenhum. Keiun, motivado com a resistência do nosso Pratinha, diz que finalmente iria poder testar todas as armas nele. Mas vocês acham que vida de figurante dura muito? Numa cena épica, Gabimaru já usa a lança de alavanca e joga o Keiun no ar. E antes que ele pudesse cair no chão, com um golpe, ele aparenta nocautear o homem. Lembrando que ele faz tudo isso de mãos amarradas. O cara é bravo ou não é? O homem, não percebendo contra quem ele estava lutando, ao invés de ficar no chão, ele levanta e diz estar apenas começando. O anime não dá nem chances pro Keiun, e na próxima cena já nos mostra ele tirando um cochilo. O monitor que o acompanhava dá o golpe final em Keiun e se mostra corrupto, dizendo que só queria ir para casa mais rápido, e diz não se importar com a vida dos outros, explicando que são meros criminosos e não merecem o perdão. E antes que ele fosse eliminar Gabimaru, sem perceber, o Protinha já estava na frente dele, colocando ele no lugar. O rank 1 dos espadachins que estavam monitorando o gigante, ao atracar na ilha, é rapidamente derrotado. Em seguida, nós vemos que alguns monitores criaram aliança com seus pares, outros foram eliminados, e assim por diante. Antes de ir embora, um monitor planta uma historinha na cabeça de Gabimaru e Sagiri, informando que o mensageiro do shogunato já havia partido da ilha, e que aquela missão era para revelar o futuro sucessor dos espadachins. A história do nosso Pratinha é revelada, e descobrimos que seus pais tentaram fugir do clã ninja com o nascimento de Gabimaru, porém, o chefe do clã descobriu e os eliminou, tomando Gabimaru para criar, e assim forjar o ninja perfeito. Ele pregava para Gabimaru que as emoções o deixavam mais fraco. O clima esquenta entre Gabimaru e Sagiri, e no meio da luta entre os dois, Gabimaru explica que se o pessoal do seu clã chegarem na ilha, tudo ali seria devastado. No meio da luta, Sagiri e Gabimaru se mostram hesitando, demonstrando que um laço começou a se formar entre os dois. E então, vemos o outro lado de Gabimaru, sua esposa, que diz para Gabimaru ouvir suas emoções. No final da luta, e demonstrando ter conflito de emoções, Gabimaru hesita em eliminar Sagiri. Observando o comportamento de Gabimaru, vemos que Sagiri também enfrenta problemas com suas emoções, mas ao observar seu sofrimento, ela foi obrigada a encarar seus sentimentos. E ali naquele lugar, fortalecendo as emoções de Gabimaru, os dois decidem se ajudar. Na próxima cena, descobrimos que de beleza, aquela ilha não possui nada, e um inseto com uma cara de humano morde um dos criminosos, e rapidamente corta sua mão ao se lembrar do general que viu na praia. E em seguida, outros monstros começam a aparecer por ali. Interessado na batalha, o criminoso logo perde o interesse, quando um gigante levanta atrás dele. Nosso Pratinha também se encontra encurralado, mas, colocando sua máscara, ele parte para cima. O Lâmina do Dragão, contando o motivo de sua condenação, diz que conheceu um homem que duvidou de suas habilidades, e em fúria, ele destruiu a fachada da casa do homem. Ele está na ilha para conseguir o perdão, e assim voltar a praticar suas habilidades. Porém, desta vez, ele iria destruir a mansão inteira. O monitor que está com ele é Yamada Saimon, e o motivo de ser monitor é para dissecar de cadáveres e realizar estudos de medicina, alegando ser um propósito nobre. Caminhando pela ilha, o Lâmina do Dragão diz também querer eliminar a concorrência. Refletindo, Yamada se pergunta se valeria a pena esse tipo de estratégia, dando de cara com um dos gigantes. Observando o monstro que estava em sua frente, um peixe, meio humano, cheio de rosários, o instinto do Prota faz ele logo partir para cima. Eles entram em uma batalha frenética, mas tomando um golpe da fera que estava ali, ele se lembra das palavras de seu mestre, dizendo para não lutar contra oponentes desconhecidos. E enquanto pensa numa estratégia, ele é pego de surpresa. Cercados pelo monstro da ilha, nosso Pratinha decide lutar a sério. Ele mostra que não está ali para brincadeira, e usando ninjutsu, ele começa a derrotar um por um. Sagiri, observando aquilo tudo, entra em choque, e é pega de surpresa por um dos monstros. Antes que acontecesse algo com Sagiri, nosso Pratinha, já com sua mente vazia, salva ela.
Antes que eles pudessem relaxar, outros monstros os atacam, porém, 2 monitores acompanhados de Yuzuriha aparecem por ali, a mesma condenada que estava subestimando nosso pratinha, agora se mostrando em admiração por Gabimaru. Com a cachoeira entre as pernas, ela oferece uma proposta ao pratinha, mas ele se mostra imune a esse tipo de genjutsu, dizendo conhecer o truque das Kunoichi. Eu fico imaginando em quantos golpes ele caiu para conhecer esse tipo de truque, afinal ele também é casado, né? Yuzuriha, diferente dos outros condenados, diz que está ali para oferecer ajuda ao nosso pratinha, e diz que a chance deles sobreviverem é maior estando em grupo. Acompanhado dos monitores de rank 5 e 8, eles decidem se unir, pois enquanto ela possui a informação, nosso pratinha possui a força bruta. E já contribuindo com o grupo, Yuzuriha explica que diferente do que o prota achava, os perigos daquela ilha não eram os monstros, mas sim os insetos. Completando a informação, o rank 5 dos monitores diz que os monstros daquela ilha possuem ligação com tradições religiosas, o budismo e o taoísmo. Porém, afirma ser muito estranho essas duas tradições serem misturadas, por serem muito diferentes. Desconfiando com a generosidade daquele grupo, nosso prota questiona a ajuda, e tentando enrolar nossa pratinha, nossa waifu diz que ela está ali por sua irmãzinha. Ela afirma ter passado por um treinamento rigoroso, porém, sendo desmascarada, ela diz não ter motivo nenhum para querer voltar para casa. Relutante e presa em seus pensamentos de impotência, Sagiri desmaia. A história de outro monitor é contada, seu nome é Touma. Descobrimos então que ele virou um monitor para resgatar seu irmão. E diferente com os monstros da ilha, vemos que o monitor admira seu irmão mais velho por conta de sua força. O pai deles havia cometido uma atrocidade no castelo do Shogun, desmanchando o clã deles e fazendo-os virar órfãos. O pai deles foi um dos 47 Ronins. Olha que referência da hora. Vocês estão ligados, né? Criança órfã em anime que cresce na rua geralmente vira marginal. Se mostrando extremamente adaptativos, os dois concluem que naquela situação em que se encontram, eles deveriam fugir dali. Ao derrotar um dos monstros, os outros monstros que estavam naquele local começam a repetir algumas palavras, dizendo que a violência é um pecado. Encurralados ali, o irmão mais novo começa a se perguntar se a ilha realmente é o paraíso, tomando a conclusão que ele era o inferno. Mas em um ato de fúria, seu irmão mais velho derrota todos os monstros daquele local, jogando ketchup pra todo lado. O episódio 4 termina com os dois determinados a encontrar o elixir da vida para dividirem entre si, e com Touma se perguntando se aquele plano iria dar certo, por conta das ameaças daquela ilha. E bom galera, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Comenta aqui embaixo que estratégia você adotaria para sobreviver nessa ilha. Tamo junto, valeu!